Boa noite. Como ela disse, meu nome é Gilson. Você acredita naquilo que você acabou de ouvir? Acredita? Pergunta a pessoa ao seu lado. Você acredita nisso que você acabou de ouvir? Que Deus quer te restaurar, te curar e te transformar? Acredita? Eu acredito. À medida que Tiago ia cantando, que Tiago ia colocando, meu coração ia abrasando. Isso mesmo, obrigado, Senhor. Porque Deus já estava fazendo no meu coração. À medida que os acordes iam sendo tocados e a melodia ia sendo entoada, meu coração ia sendo abrasado. Porque a vontade de Deus é essa, para a minha e para a sua vida. É dar uma vida nova, trazer um coração novo, restaurado. A história já relata isso. Ao longo do tempo você sabe quantas vezes você já viu uma história de cura, de libertação na sua vida. Você já viu muito? Já ou já? O Evangelho narra N situações, é ou não é? O Evangelho narra N situações. Nós passaríamos a noite toda aqui falando de momentos onde Deus cura, liberta, onde Deus transforma. Mas isso só aconteceu há 2000 anos atrás? Hein? Aconteceu e acontece e acontece. Diga para a sua pessoa, a pessoa que está ao seu lado. Aconteceu, acontece e acontecerá. E acontecerá. E o agora é para você, é para mim. A vida nova que Deus nos chama, a restauração que Deus nos convida, é para o agora. Coloca a mão no seu peito e diga: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado. Eu não quero sair da mesma forma, Senhor. Eu quero sair uma criatura nova. E sei que tu tens poder para isso. Porque você pode tudo. Amém? Não precisa pegar sua Bíblia que eu vou tocar alguns pontos. O Evangelho narra a história de Jairo. Jairo era uma liderança muito grande. Ele tomava conta de um grande local. E era uma pessoa espiritual, uma pessoa forte. Certas vezes a filhinha dele ficou doente. Está ouvindo? A filhinha de Jairo ficou doente. Adoeceu. Ele tinha tentado ver tudo. Até então, nada tinha trazido a filha ao habitat natural, a questão natural dela. Então o que aconteceu? Ele soube que Jesus estava na circunvizinhança. Ele soube que Jesus estava por ali. O que aconteceu com Jairo? Foi à procura de Jesus. Eu tenho 2 filhas. Quem tem filho, levanta a mão. Quem não tem, quem não levantou, se prepara. Vai ter muito. Eu tenho 2 filhas. Quando minha filha menor estava doente, a gente fazia de tudo, porque os pais entram em desespero. Meu Deus, eu não posso fazer nada. O jeito de levar um médico. Pega lá nossos filhos e leva para o médico. Na época era pequenininha. Quem conhece Fabiana, né? Hoje ela é minha filhinha. Quando ela tinha 1 ano por aí, ela apareceu uma sequela nela, que nos preocupou muito. Segundo alguns médicos, diziam que ela já estava para lá de validade. E a gente entrou em desespero. Como é que a gente vai fazer? Apresentamos ao médico, o médico olhou e tal. Depois de uma oração aqui, Deus curou a minha filha. Uma oração aqui, esse grupo de oração, Deus curou a minha filha Fabiana. Hoje ela não veio, mas quem conhece Fabiana sabe, né? A poderosa mulher, grandona e forte, para todo mundo ver. Porque eu sou testemunha viva de um Deus que cura. Já então viu a filha naquela situação e foi atrás de Jesus. Chegou lá e ele disse para o Senhor: Senhor, minha filha está assim, assada, eu preciso da sua ajuda. O Senhor, beleza, vamos lá. Só que no caminho apareceu uma mulher, a hemorragia, que conhece, já ouviu falar, uma mulher que tem um fluxo de sangue. E ali, naquele percurso, aquela multidão cercando Jesus, aquela mulher foi tocada e foi curada também por Jesus. Durante esse período, veio um homem que prestava serviço para Jairo, um homem da casa de Jairo, e disse: Jairo, não precisa mais ocupar o Senhor, a sua filha está morta. Aquilo foi um choque para Jairo. Não precisa ocupar mais o Senhor. Essa foi a palavra daquele servo de Jairo. Jairo disse: e agora? Jesus, ouvindo aquela situação, e disse: não temas, creia somente. E foi. Chegando na casa de Jairo, aquele chororô
aquela situação. A gente sabe qual é uma morte, né? Fica aquele clima terrível, aquele chororô, aquela situação terrível. Jesus olhou e disse: por que você chora? É o pessoal que estava ali e disse: você sabe, ela morreu. Ela não morreu, ela só está dormindo. Eles caçoaram de Jesus. Aí Jesus me disse: sai todo mundo, só entra eu, a mãe, o pai e esses que eram Pedro, Tiago e João. Entraram. Chegando ali, Jesus olhou, pegou na menina assim, todo lado da cama e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. E no mesmo instante aquela mulher ficou de pé, levantou. Aquela menina tinha 12 anos, assim o Evangelho nos narra, tinha 12 anos. Aquela menina ficou de pé, e foi um estrondo, todo mundo ficou assustado. Como é? Ela estava morta. Esse é o Deus. Era o Deus de ontem, é o Deus de... e o Deus de sempre. Ontem a gente viu outra passagem fantástica de ressurreição. A ressurreição de Lázaro. Ontem o Evangelho, quem veio para a missão ontem viu, né? O Evangelho falava da ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava morto há um tempo. Há um tempo. Naquele diálogo de Jesus com Marta, a irmã de Lázaro, Jesus disse o que para ela? Não acreditaste? Não creste que o Filho do Homem há de ressuscitar? E ela pensava que ele estava se referindo aos últimos dias. Mas não. Jesus é um Deus de ontem, de hoje e de... E naquele instante Jesus disse para Lázaro, chamou que Lázaro viesse, tirasse as pedras. E segundo o relato diz que Lázaro tinha lepra, porque daquela forma que Lázaro foi enrolado, era típico de alguém que era leproso. O leproso, depois de morto, ele tinha aquelas ataduras enroladas daquela forma. Então o que acontece? Lázaro veio. Imagine você, Lázaro todo amarradinho, saiu, gente. Ele foi ressuscitado, gente. Lázaro foi ressuscitado. Assim como Lázaro foi ressuscitado, você pode ser ressuscitado também, porque nosso Deus é um Deus de ontem, de hoje e de... Eu não sei a situação de vida que você leva, mas uma coisa eu vou dizer a você: existe um sistema aí que está nos levando à morte. Existe um sistema que nos leva à morte, nos deixa zumbi, nos deixa zumbi, e a gente não dá conta, não damos conta disso. No Evangelho de São Lucas, esse eu vou fazer questão de pegar. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, fala da história da viúva de Naim. Capítulo 7, versículo 11 seguinte. Fala da história da viúva de Naim. Viúva, ou seja, não tinha mais marido, ela era viúva, ela só tinha esse filho. Jesus ia se entrando na cidade de Naim e deparou com aquele cortejo. Eu vou ler que fica melhor, né? Porque eu gosto de falar a história. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. É Lucas 7, a partir do versículo 11. Lucas 7, a partir do versículo 11. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanharam muita gente da cidade. Vendo o Senhor, ouvindo de compaixão para com ela, disse: não chores. E aproximou-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse-lhe Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou o que estava morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mão. Apoderou-se de todos o temor e glorificaram a Deus, dizendo:
voltou seus olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Entre um pouco nessa história, você. Entre um pouco nessa história. Jesus entrando naquela cidade, junto com os seus, de repente bateu de frente com aquele cortejo, levando aquele defunto, filho único daquela mulher. Jesus, movido por compaixão com aquela mulher que estava aqui do lado, disse: não chore. Como Ele é Deus, de ontem, de hoje e sempre, como vocês acabaram de testemunhar. Ele tocou no esquife e disse: moço, levanta e anda. Gente, só Deus pode fazer isso. Eu não sei o caminho de morte que nós estamos vivendo, o seu caminho de morte que você esteja vivendo. Durante a canção era falado que pessoas com dificuldade de perdoar, pais, mães, irmãos, isso é um caminho de morte. Quantos de nós morremos porque não conseguimos perdoar algumas pessoas?